Deus Todo-Poderoso e Eterno, para salvar a humanidade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz. Fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da Isaías. O Senhor deu a graça de falar com o discípulo, para que os saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu os ouvidos, e eu não resisti, nem recusei um passo, tutelei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Eu
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness. And found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Palavra do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-lhe, dizendo:
Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir como está determinado, mas ai daquele por quem ele vai ser entregue. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão: qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus: Os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações, e eu preparo para vós um reino, como o meu Pai o preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos, a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joelha como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até para a prisão e para a morte. Disse-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, não cantará o galo sem que tu, por 3 vezes, negues conhecer-me. Depois acrescentou: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforja, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhe Jesus: Mas agora, quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como no alforje, e quem não tiver espada, venda a capa e compre uma. Porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito: fui contado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz respeito está a chegar ao fim. Eles disseram: Senhor, estão aqui duas espadas. Mas Jesus respondeu: Basta! Então saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Quando chegou ao local, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. Depois afastou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo vindo do céu para o confortar. Entrando em angústia, orava mais instantemente, e o suor tornou-se como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhe Jesus: Por que estáis a dormir? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos 12, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Ao verem que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram, Senhor, vamos feri-los à espada? e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Basta, deixai-nos. E tocando na orelha do homem, curou-o. Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos: Vós saístes com espadas e varapaus,
como se viesseis ao encontro de um salteador. Eu estava todos os dias convosco no templo, e não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Apoderaram-se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela, e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse: Este homem também andava com Jesus. Mas Pedro negou. Não o conheço, Senhor. Pouco depois, disse outro ao vê-lo. Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada mais ou menos uma hora, afirmava o outro com insistência: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus. Pois também até é Galileu. Pedro respondeu. Homem, não sei o que dizes. Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam: Adivinha, profeta, quem te bateu? E dirigiam-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal e disseram: Diz-nos se tu és o Messias. Jesus respondeu-lhes: Se eu vos disser, não acreditareis. E se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem senta-se-á doravante, à direita do poder de Deus. E disseram todos. Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu-lhes. Vós mesmo dizeis que eu sou. Então exclamaram: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias Rei. Pilatos perguntou-lhe. Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu-lhes. Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão. Não encontro nada culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amolinha o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes do povo, e disse-lhes: Trouxeste este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusaste. Herodes também não, uma vez que nulo mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhe soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez:
Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para a levar atrás de Jesus. Seguiam a grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as esteiras, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá à seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-o a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salve os últimos, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações, mas ele nada praticou condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era já quase o meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente, este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa, e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter com Pilatos e pedir o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação, e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso, prepararam aromas e perfumes, e no sábado guardaram o descanso, conforme o preceito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Messias. Salva-te a ti mesmo e a nós também. No desafio lançado pelo malfeitor crucificado com Jesus, ecoam as tentações que meditávamos no primeiro domingo da Quaresma. São Lucas, depois de resumir as nossas tentações na facilidade, no poder e no espetáculo, e de mostrar como Jesus lhe respondeu com firmeza, terminava: e o demónio afastou-se até um determinado momento. Entendemos agora que o evangelista se referia ao momento da paixão. É um momento decisivo. Aquele em que tudo o que foi anunciado e vivido pode ser posto em causa. Aquele momento em que a liberdade humana vive a sua opção mais fundamental. Aquele em que Jesus poderia ter dito: tudo está terminado, diante da morte já nada mais vale a pena. Ou então em que o Senhor teria optado por um golpe espetacular para descer da cruz e continuar a sua vida. Mas se assim fosse, teria deixado de ser o Messias Salvador, o Filho amado do Pai. A tentação que Jesus tem diante de si, e que o primeiro dos malfeitores lhe apresenta, é aquela de uma salvação que se resume ao viver o aqui e agora, porventura de um modo confortável, mas sem outros horizontes de vida. É a tentação de poder viver mais uns dias, livrando-se da cruz e da terrível morte que ela provocava. Mas é principalmente a tentação de uma autossalvação. Salva-te a ti mesmo. É o modo de viver de quem não se encontra, de quem não encontra para a sua existência nada mais a não ser aquilo que foi capaz de realizar, conquistar. É um modo de esperar meramente humano, sem Deus. Bem diferente da atitude do outro malfeitor. Em primeiro lugar, porque reconhece que no homem que ao seu lado vive o suplício da cruz, está Deus. Deus que experimenta, que partilha a sua morte, a morte humana, a morte de todos. Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Depois, porque apesar do seu pecado e da sua vida, aquele malfeitor se entrega confiante nas mãos do Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando vieres na tua realeza. E juntamente com a entrega de tudo quanto é nas mãos do Senhor, no espírito daquele homem surge um outro horizonte para além do mero aqui e agora. Quando vieres na tua realeza. Por isso, pode escutar de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta surpreendente e singular afirmação de Jesus abre para aquele homem e para nós um novo horizonte de esperança que apenas Deus pode oferecer e garantir. Ao malfeitor que confessa o seu pecado, nós recebemos o castigo das nossas más ações e que ousadamente lhe pede a vida para o fim dos tempos, Jesus oferece a vida hoje. Aquele que lhe pedia e se dava por contente com uma simples recordação: lembra-te de mim. Jesus oferece a partilha da sua vida: estarás comigo. E o Senhor vai bem mais longe, oferece a partilha da sua vida no paraíso, quer dizer, a participação na vida eterna, na vida divina. Ou seja, neste homem encontramos o modo de viver e de morrer do cristão. Se a sua vida foi marcada pelo pecado, neste momento decisivo
é marcada pelo arrependimento, pela conversão. Se a sua vida foi marcada apenas pelo presente, pelos prazeres que Ele oferece, o momento decisivo, partilhado com o Senhor, é marcado por uma infinita abertura de horizontes. Se a sua vida foi marcada pelo egoísmo, este seu momento decisivo é marcado por uma entrega confiante nas mãos de Deus, que vive e sofre a morte humana em primeira pessoa. Tudo se encontra nas mãos do Senhor. Mas o Deus feito homem foi ainda mais longe. Apenas Ele poderia fazer. É o momento da graça sobreabundante, da graça que nos oferece aquilo que nem sequer ousamos pedir e esperar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A resposta do Senhor àquele que a tradição chama o bom ladrão ilumina o nosso momento decisivo do encontro com Jesus, mas também o nosso modo de viver. Com efeito, mal seria se por estratégia humana enganadora ou por simples preguiça e tibieza adiássemos a nossa conversão para um momento último que desconhecemos. De facto, ignoramos o momento da nossa morte e apenas podemos procurar estar sempre preparados para ele. Acresce ainda que o caminho, a peregrinação da esperança, não admite a resignação e a passividade. Quando o Senhor vem ao nosso encontro, seja qual for o momento da nossa vida, só podemos, como resposta, deixar tudo para o seguir. E, sobretudo, porque aquele que escuta do Senhor as palavras estarás comigo no paraíso, que são as palavras que Jesus pronuncia ao coração de quantos se convertem de verdade. Aquele que acolhe esta feliz notícia recebe ao mesmo tempo uma missão. A tarefa de ser anunciador de esperança para todos os seus irmãos. A tarefa de transformar o mundo, de mudar a sociedade em que vive, cada um e todas as suas estruturas. Do egoísta, salva-te a ti mesmo, que molda tanto o nosso modo de viver. É-lhe confiar a tarefa de ser presença da redenção. Apenas Jesus nos pode salvar e oferecer a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Diante da cruz do Senhor, acolhemos também nós esta bem-aventurança dirigida ao bom ladrão e a quantos se dispõem a caminhar na esperança. Entregamos o que somos nas mãos do Senhor. Pedimos-lhe que nos ajude a viver seriamente a tarefa de salvação que Ele nos confia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Creio em todas as coisas foram feitas. Nós homens,
e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e deu aos céus, está sentado à direita do Pai. De novo há príncipe glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino durará. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, que procede do Pai e do Filho, o Pai e o Filho é Pai glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja uma santa, católica e apostólica. Confesso o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Neste domingo de Ramos e da Paixão, contemplando a Cristo, nosso Salvador, que entrou em Jerusalém para levar a sua cruz, oremos a Deus, nosso Pai, pela salvação de todos, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvimos, Senhor. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciem com a palavra e com a vida Jesus é o Salvador do mundo. Oremos, irmãos. Para que os responsáveis das nações em toda a terra trabalhem pela justiça e pela paz e promovam os valores fundamentais da vida. Oremos, irmãos. Para que os homens e as mulheres que estão doentes encontrem na paixão do Redentor o sentido para o seu sofrimento. Oremos, irmãos. Para que aqueles que não sabem perdoar escutem Jesus que, na hora da agonia, pediu ao Pai o perdão pelos seus algozes. Oremos, irmãos. Para que os fiéis da nossa comunidade, unidos em esperança àqueles que já partiram, entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, ao escutarmos a leitura da Paixão, também nós nos reconhecemos naqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expiar. Dai-nos a graça de reconhecer com que violência o nosso pecado vos rejeita, com que humildade vós nos amais, por Cristo nosso Senhor. Amém.
pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso poder, é nossa salvação dar-nos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte como o Pai, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, que de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos,
participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, que dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, possamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Saciados com estes dons sagrados, nós nos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. E em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.